Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero contar, pela misericórdia do Senhor, a segunda vez que Deus me mostrou o inferno. Me preparando, na verdade, né? Que ainda não foi o arrebatamento que eu tive durante 1h40, na qual eu vi muitas coisas terríveis naquele lugar. A segunda vez que Deus começou a me preparar, mostrando em visão o inferno, eu vou contar aqui nesse vídeo. E eu quero também ler com os irmãos, com as irmãs, com quem estiver ouvindo, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz assim: a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra é maravilhosa e é um alerta para nós aguardarmos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje em dia até pensam que Jesus não vai voltar mais, mas ele vai voltar, porque a palavra de Deus é verdade. A segunda vez que o Senhor, pela misericórdia de Deus, mostrou o inferno antes do arrebatamento, foi assim. Eu estava, louvado seja Deus, preparada para dormir. Então eu deitei e fechei meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu me deparei em visão num lugar. É como se o meu corpo ficasse na cama e meu espírito foi levado a um lugar. Nesse lugar, eu vi parado um ônibus de viagem. Mas não é igual esses ônibus de viagem que nós temos aqui, que a gente conhece. Era um ônibus tão lindo, tão bonito, que eu não tenho como descrever a beleza daquele ônibus. E aí eu fiquei parado olhando aquele ônibus e desce desse ônibus um motorista. Ele estava com uma prancheta na mão, algo que ele colocava um papel branco. E esse papel branco, ele tinha muitos nomes. Tinha vários nomes ali escritos. E aí ele com uma caneta na mão e aquele papel, e ele vendo e olhou no relógio, estava na hora do ônibus sair. E aí eu vi que começou a chegar assim várias pessoas perto desse ônibus para poder entrar. Tinha pessoas que falavam alguma coisa com esse motorista, mas não entravam no ônibus, viravam as costas e iam embora. Outras pessoas
ia para entrar no ônibus, mas era impedido, não podiam entrar. E essas pessoas ficavam tristes, mas não tinha como entrar, o motorista não deixava eles entrar. E também eu vi pessoas que até estavam com o nome, mas para entrar no ônibus tinham que deixar fora, jogar fora. Eu vi pessoas jogando notebook fora, jogando celulares fora, muitas coisas que eram de tecnologia. Vi também televisão jogada fora, eu vi muitas coisas assim desse tipo. E aí sim eles tinham autorização para entrar nesse ônibus. E aí eu peguei e na visão que eu estava tendo, eu estava com o meu celular na mão. Eu cheguei na porta desse ônibus, o motorista olhou no papel, meu nome estava. Mas só que eu tinha que deixar meu celular. Aí eu joguei meu celular fora, tive permissão para entrar. Entrei nesse ônibus. Quando eu entrei nesse ônibus, eu olhei, fui andando pelo corredor do ônibus. E esse ônibus por dentro, ele era tão grande, que cabia todas as pessoas da face da terra. Tinha lugares para todo mundo, toda a humanidade, todos, homens, mulheres, crianças, tinha lugar para todo mundo. Por fora, ele era o tamanho de um ônibus normal de viagem. Por dentro, ele era imenso, cabia todas as pessoas, se pudessem entrar naquele ônibus. Porém, tinha muitíssimas poucas pessoas. Era como se um lugar onde tivesse sem espaço, sem cadeiras para sentar e apenas tivesse ocupada ali apenas 10, 15 cadeiras no máximo. Assim era a visão que eu estava vendo. Então eu fiquei admirada vendo aquilo, porque tinha tantos lugares e tão pouquíssimas pessoas. Na visão, eu sentei num lugar do lado assim da janela para poder olhar e eu vi que o motorista fechou a porta e sentou no lugar para tomar a direção do ônibus, para poder sair com o ônibus. Nesse momento eu vi várias pessoas, muitas pessoas correndo, tentando chegar, fazendo sinal, gritando. E só que o motorista não abriu a porta e não parou e continuou saindo com o ônibus devagar. Nisso o ônibus começou a ir por um caminho, louvado seja Deus, e eu comecei a observar, mas era tão estreito a rua, a estrada, que apenas cabia o ônibus que nós estávamos, mais ninguém cabia, não passava nada nessa estrada, só esse ônibus, era muito estreito, muito apertado o caminho. E eu, pela misericórdia do Senhor, vendo aquilo, contemplando, e o ônibus começou a andar normal velocidade, e ao invés dele indo uma rua reta, ele subia, ele ia subindo em direção ao céu. E aí eu olhava assim pela janela e eu via que se o motorista se desligasse em algum momento, qualquer coisa ali, o ônibus poderia cair num precipício. Quando eu olhava na janela, eu via um lugar muito alto, um abismo, uma coisa terrível lá embaixo. Aí aquilo me deu um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu tinha paz porque o ônibus estava subindo, e foi subindo, foi subindo. Louvado seja Deus. Para todos que estão ouvindo, eu quero falar que essa visão é para o lado espiritual. E conforme foi subindo, eu comecei a avistar uma visão assim de um lugar na qual o ônibus estava chegando. Era tão lindo, eu via montes e as gramas verdes, era uma coisa tão linda. As flores, as cores, e eu comecei a sentir o ar, a atmosfera desse lugar que nós estávamos chegando. O oxigênio era uma coisa assim maravilhosa, uma coisa tremenda que não tem como descrever. Não é como esse ar aqui da terra que a gente respira, é uma coisa maravilhosa. E conforme o ônibus foi indo, foi chegando nesse lugar, eu fui sentindo uma paz, uma coisa assim maravilhosa, uma coisa tremenda.
E eu já não me lembrava mais de nada aqui da terra. Conforme eu fui chegando nesse lugar, eu fui tomada por uma paz, uma alegria de cantarabassúrias tremenda. Imediatamente, o meu espírito ele saiu do ônibus e foi colocado na terra. E eu fui olhando, o ônibus continuou indo. E naquele momento era para mim observar o que estava acontecendo na terra, enquanto as pessoas que serviam a Deus subiu com aquele ônibus, foi dentro do ônibus para o céu. E aí eu vi a terra estava me dando medo, porque não dava para saber se era dia ou se era noite. A terra estava feia, triste, e as pessoas que eram cristãs, pessoas crentes, que conheciam a verdade, a palavra, meus irmãos e irmãs, não reparam se eu falar alguma palavra errada, porque a minha intenção aqui não é ser professora de português, nem nada disso, mas apenas falar o que, pela misericórdia do Senhor, Deus mostrou. E eu sou meio leiga assim nas palavras, os irmãos me perdoem em nome de Jesus. E pela misericórdia do Senhor, eu vi a terra triste, o céu nublado, como se fosse chover. O tempo era como se o tempo tivesse parado, uma tristeza, não tem alegria. Muitas pessoas pregam e falam que quando a igreja subir, a terra vai continuar a mesma, não vai Rabassuri clamarabastei, porque o Espírito Santo de Deus não estando aqui, a alegria acaba, é o fim de tudo. Não tem alegria, só tristeza, e eu vi pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vi apenas os crentes. Deus não me mostrou ímpios nessa visão. Eu vi só a situação dos crentes que ficaram. Os crentes que ficaram, eles sabiam o que ia acontecer, porque todo aquele que não for levado com o Senhor Jesus no arrebatamento, esses crentes sabem tudo o que vai acontecer. Oriando, Rabassuri, clamas. E eu vi os crentes atemorizados, com medo, correndo de um lado para o outro. Eu vi crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres adultos, velhos. Eu vi de todas as idades que não puderam entrar naquele ônibus, não foi levado para o céu, ficou na terra. Eu vi eles correndo de um lado para o outro. Eu vi eles desesperados. Eu via pessoas entrando nas igrejas, procurando ali abrigo, mas ali não tinha a palavra de Deus mais, não tinha o Espírito Santo mais dentro daquelas igrejas. Então eles começaram a cavar buracos para poder se esconder. Abassuri clamarabastei. Começaram a tentar se esconder do que estava acontecendo. E logo em seguida, eu parando, vendo o que estava acontecendo, observando, eu vi como homens estavam vestidos de uniforme preto. Esses homens estavam com vários nomes em papéis procurando, era como se fossem fichas, relatórios, e eles estavam procurando pessoas que eram evangélicas. Eles tinham a ficha de todo mundo. E nós sabemos que a Bíblia diz da grande tribulação vai ter perseguição. A Bíblia fala sobre a perseguição. E hoje, nós estamos vivendo um momento de tecnologia, a gente vê que tudo está no sistema, não tem como esconder onde você mora, onde você o que você faz, deixa de fazer, porque eles sabem de tudo, tudo sobre a vida de todas as pessoas. E aí, enquanto esses homens estavam pegando e procurando aonde estavam as pessoas que eram crentes, que não desapareceram, ou seja, não foram arrebatados. Eu quero voltar aqui, pela misericórdia do Senhor, na parte das pessoas que entraram no ônibus, simbolizando aí o arrebatamento. Eu quero falar que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso todas as coisas. Posso fazer tudo que eu quiser na minha vida, só que nem tudo me convém. Não convém ao servo de Deus usar da tecnologia para poder fazer coisas que não agradam ao Senhor. As pessoas, para entrar, tiveram que jogar fora, tirar da vida
ali, notebook, computador, televisão, celular, significava isso que as coisas que são erradas, as pessoas ficam entrando, usando a tecnologia e vendo, colocando seus olhos naquilo que não deveriam. E as pessoas que estavam correndo, louvado seja Deus, querendo entrar, essas pessoas eram as pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, as pessoas que não tiveram tempo de voltar, enquanto a porta da graça, enquanto a misericórdia do Senhor estava estendida, essas pessoas não tiveram tempo. Então, o arrebatamento aconteceu e eles começaram a correr atrás, tentando ser levados, mas já era tarde, não tinha mais jeito. E as pessoas que rejeitaram entrar no ônibus, as pessoas que rejeitam o evangelho. Ouve a palavra do Senhor, mas não dão crédito, não aceitam. Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto nós estamos nessa terra aqui, não aconteceu o arrebatamento ainda, nós temos que buscar a misericórdia do Senhor, clamar, nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Voltando aonde que eu parei, aqueles homens procurando os servos de Deus que, infelizmente, por momentos de distração, momentos de terem parado na caminhada, por momentos de não estar com as suas lamparinas acesas, não ter azeite de reserva, infelizmente ficaram, não foram arrebatados. E esses cristãos estavam sendo procurados pelo sistema, pelo governo. Nesse momento, eu imediatamente despertei da visão, porque o Senhor trouxe novamente meu espírito ao meu corpo, porque o meu filho, nessa época que Deus me mostrou, foi no ano de 2018, foi no mês de fevereiro de 2018, ele estava com 7 anos de idade. Então ele começou a balançar o meu corpo, me chamando. Imediatamente o Senhor voltou meu espírito ao meu corpo. E aí eu atendi ele, vi o que ele queria e deitei novamente. Quando eu deitei novamente, eu fechei meu olho para dormir, já imediatamente eu já parei, aparecia meu espírito no mesmo lugar onde tinha parado, Urabassuri clama Arabastéi. Deus é tremendo, Urabassuriando Arabás. Deus é santo, igreja, Deus é santo. E nisso, o meu corpo, minha alma, meu corpo ficou na cama e meu espírito ele foi colocado num piscar de olhos. Eu pisquei o olho vendo aqueles homens procurando crentes. Eu pisquei o olho. Quando eu abri o olho, eu já estava dentro do inferno. Arabassuriando, Arabassuri, clama Arabás. Tem pessoas que não acreditam que o inferno existe. O diabo ele quer que as pessoas não creem mesmo que o inferno não existe, para que as pessoas vão para lá. Porque se as pessoas não acreditarem no inferno, é presa fácil para o diabo levar suas almas para o inferno. E eu via, é como se eu flutuasse. E eu vi uma panela gigantesca, um caldeirão, pode-se dizer, um caldeirão, uma panela muito grande. Eu vi ali almas caindo ali dentro. E aí eu olhei para ver o que tinha dentro daquele caldeirão. E era uma lama terrível, um lamaçal, uma sujeira, uma podridão. Tudo que vocês imaginar de podre, de imundícia, de nojento, de tudo você pode imaginar de podridão. Tinha naquele caldeirão. E eu vi 7 noivas de Coacharabá. Orianda, Arabassuri, Clama, Arabastei. Eu vi 7 noivas, Arabassurianda, Arabás. Eu vi 7 noivas naquele lamaçal, com seus vestidos de noiva, tudo sujo. Orianda, Arabassuri, sendo torturado. Tinha demônios em cima, tinha demônios embaixo do caldeirão. Os demônios espetavam as almas e as almas afundavam ali naquele lamaçal, naquela podridão. E o meu espírito foi levado, conduzido para mim poder ver embaixo do caldeirão. Não tinha fundo, mas a podridão não caía, não caía. E os demônios que estavam embaixo espetavam aquelas almas, aquelas pessoas ali, espetava aquelas almas para cima,
E aquelas almas tentavam fugir dali, mas não tinha como fugir dali. Então os demônios espetavam eles para cima e os demônios espetavam para baixo, torturando ali aquelas almas. E aí eu perguntava para Deus por que essas 7 noivas estão aqui. E o Senhor me dava a interpretação das noivas, que é a igreja. Como nós acabamos de falar, meditar aqui, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E o Senhor falava comigo que o número das loucas estão aumentando, porque as igrejas estão se misturando com o pecado, têm deixado o pecado entrar na sua vida, têm se misturado com o mundo. E o Senhor falava que o cristão, aquele que quer morar com ele, tem que ser diferente. Não pode andar em conformidade com este mundo. Decante arabassurias. Harabasuricante arabas. Horipalabasuricante arabas. Horiando arabas. Igreja arabassuriando arabastei. Vamos lutar para que nós venhamos ser arrebatados. Arabasuricante arabassuriando arabalabas. E palabassúrias, porque ninguém de qualquer maneira pode ver a Deus. Deus, ele nos alerta para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, nós morarmos com ele no céu. Essa foi a segunda experiência que o Senhor, pela misericórdia, me deu do arrebatamento e do que vai acontecer aqui na terra quando a igreja for arrebatada e a igreja ser lançada no inferno, aqueles que não for com o Senhor no arrebatamento. Essa é a segunda vez, a segunda experiência que o Senhor me deu com o inferno antes do arrebatamento que eu tive. Pela misericórdia do Senhor, eu fui arrebatada. O Senhor tem esse mistério comigo, pela misericórdia. Ele mostra muitas coisas, é para nós nos arrependermos das nossas falhas e fraquezas. Que Deus ele possa continuar falando em cada coração, abençoando todos os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém.